é totalmente fora do padrão, né? Então, mas eu acho que numa estratégia onde a gente tivesse foco na vacina, a gente provavelmente teria um acesso maior e mais precoce à vacinação. O contrato firmado com a AstraZeneca, o senhor tem conhecimento, é um contrato da modalidade que o senhor descreve como contrato de risco, que foi firmado antes do encerramento da pesquisa, é isso? Eu não sei lhe dizer, eu acho que ele foi firmado em junho, eu não sei a data, eu sei que tem uma data onde ele é firmado, eu já não estava mais no Ministério, mas o contrato original com a Astra, ele acho que se eu não me engano, é um contrato de risco. Né? E aí eu queria até, senador, só rapidamente um comentário. Quando eu fechei a vinda da vacina, do teste, eu fechei com a Oxford, a AstraZeneca nem estava envolvida, tá? Só para o senhor saber. Eu fechei direto com a universidade. Tá? Durante a sua fala, o senhor referiu vacinas e contatos que o senhor teve, mesmo que incipientes, com a Oxford, com a Moderna e com a Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson. O senhor não referiu a Pfizer. Tem algum motivo para isso? Ou é a Pfizer, na época, não tinha essa disponibilidade. Perfeito. Por fim, como nós temos um bocado de tempo disponível, eu queria que o senhor aproveitasse para esclarecer mais uma vez, para quem acompanha a CPI e para os colegas senadores e senadoras, a diferença que existe entre a autonomia do médico na sua relação com o paciente e o desenvolvimento de uma política pública com gastos elevados, baseadas em teorias que não têm nenhum tipo de lastro científico sério. É preciso fazer essa diferenciação, porque infelizmente parece que ainda não entenderam. Numa prescrição médica em que você compra o remédio, embora eu questione a posição técnica, isso é um direito do paciente, seja por que motivo for, de comprar o remédio. Né? Quando você fala em dinheiro público e como a gente não tem um volume grande de recurso comparado ao que a gente precisa, aí eu acho que você não pode usar em coisas que você sabe que não funcionam. Entendeu? Como última pergunta, senhor presidente, as ações e omissões do governo federal, que claramente não seguiu esse diagnóstico que o senhor fez nos 29 dias que teve disponibilidade. O Brasil não teve uma liderança nacional, o Brasil não teve uma política de isolamento, de testagem, e chegamos a esse quadro de hoje, mais de 411 mil mortos. A pergunta é, essas ações e omissões contribuíram para acelerar o processo de disseminação do vírus, ou, pelo contrário, não contribuíram para retardar essa disseminação? Senador, isso cai dentro daquela situação onde eu precisaria de um dado científico e técnico para responder. Isso é uma pergunta que é uma opinião em cima de uma situação que eu acho grave. Então, essa aí sem alguma base científica, eu não tenho como lhe responder. Qual seria a base científica indicada para ter essa resposta? Porque ela é muito importante para a CPI. Eu acho que você tem estudos que você pode avaliar. Hoje existem grupos no mundo que estão estudando o impacto das iniciativas e das não iniciativas. Né? Eu vou dar um exemplo simples, que é o seguinte: digamos que eu tenho um lugar em que eu tenho muito câncer de pulmão e eu resolvo melhorar o problema de câncer de pulmão naquela região. Aí vem um estudo para mim que diz que quem usa isqueiro tem mais câncer de pulmão. É óbvio que não é o isqueiro, é o tabagismo. Mas qual é o problema prático? Quanto mais complexa é a situação, mais desinformação você tem, mais incerteza, mais difícil é de você entender o que é cigarro, o que é isqueiro. Qual é o problema prático para as políticas? Se eu não consigo enxergar o que é realmente a causa, em vez de eu fazer uma política para combater o tabagismo, eu solto uma lei para proibir venda de isqueiro, entendeu? Então, existem hoje grupos no mundo que estão tentando entender exatamente o que faz diferença. Vou até dar um exemplo para o senhor. Eu tenho acompanhado a evolução de vacinação no mundo. A Bloomberg, ela tem uma página onde ela bota num gráfico a evolução da vacinação e a evolução de casos novos. O senhor vai olhar, às vezes não tem correlação. Então, por exemplo, Seychelles agora, que é o lugar que mais vacinou no mundo, está tendo que fazer bloqueio. Você pega Maldivas, quanto mais vacina, mais caso tem.
Você pega o Chile, não teve sucesso. Quando você pega, por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, quando você vê a queda da curva, eles tinham vacinado um percentual muito baixo da população. Então, a pergunta hoje é, o que realmente faz diferença? E é por isso que eu falo, hoje existem métodos de pesquisa que tentam ver pesquisas nessa linha, entendeu? Então, aí no caso, eu traí especialistas para fazer isso. Não sou eu a pessoa que vai lhe dar informação técnica de uma metodologia detalhada, mas eu sei que tem pesquisadores que têm condição de avaliar e desenhar esse tipo de estudo. E acredito que já esteja sendo discutido em centro de pesquisa no mundo já. Pronto, agradeço pela sua fala e só registro. Vossa Excelência Vossa Senhoria não é nem agente comunista da China, nem um corrupto quanto mais, nem um canalha. Vossa Senhoria é um médico muito bem qualificado, que fez um grande esforço pessoal, assumindo uma missão difícil num momento difícil do Brasil. Então, parabéns pelo seu verdadeiro patriotismo. Obrigado, senhor. E ser patriota não é usar uma farda ou fazer patriotada. É defender seu país além e fora do seu interesse pessoal, que foi o que o senhor fez. Então, parabéns e muito obrigado em nome dos brasileiros. Obrigado, senhor.